Então vamos lá, meus irmãos, começando aqui nossa gravação, lembrando que nossas aulas são sempre gravadas. Hoje é o nosso quarto dia de aula de introdução ao Novo Testamento 2. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, graça e paz. Graças a todos. Amém. Continuando aqui no Novo Testamento, estamos trabalhando nas cartas paulinas. Falamos na última aula sobre 1ª e 2ª Coríntios. Hoje vamos falar sobre a Epístola aos Gálatas e Efésios, e se der tempo, tentaremos começar Filipenses. Mas de uma forma bem objetiva, hoje serão essas duas cartas. Quero ler um texto com vocês, de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7. Seis, 7. Depois quero ler mais 3 versículos com os irmãos. Gálatas 6, do 7 ao 10. Vamos ler então? Gálatas 6, do 7 ao 10. Quem achou e quiser ler? Vamos lá. Gálatas 6, do 7 ao 10. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Que texto lindo. De Deus não se zomba. Nesse domingo eu preguei sobre o profeta Micaías. E Deus colocou no meu coração uma frase muito forte que foi a minha tese. Eu defendi a seguinte tese, que o povo de Deus é o povo do temor. O povo de Deus é o povo do temor. Isso nos faz lembrar o texto de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De Deus não se zomba. Deus deve ser temido. Nós devemos temer e tremer diante dele. Uma das coisas que nós temos enfrentados nos nossos dias é ver as pessoas sem temor, inclusive dentro da igreja. As pessoas perderam o temor. E isso é de nos assustar, porque quando uma pessoa perde o temor, não tem sentido ter mais nada. Talvez alguém diga assim, pastor, entre a fé e o temor, a fé não é mais importante do que o temor? E aqui eu pergunto, entre a fé e o temor, o que você acha que é mais importante? A fé ou o temor? Tudo é importante. Tudo é importante. Eles são ligados, né, pastor? São ligados, mas ao mesmo tempo tem algumas facetas de separação, né? Sim. Tem algumas coisas que são ligadas, mas algumas outras... Com as características, assim, diferentes. O que vocês acham? Se fosse possível separá-los... Pastor John. Pode falar. Não, imagina, eu ia falar justamente o que você falou, porque no meu ponto de vista as duas coisas estão muito próximas ali, muito correlacionadas. Elas estão correlacionadas. Como a maioria das virtudes, elas caminham geralmente sempre próximas. Mas em algum momento uma virtude é como um degrau. Sobressai a outra. Você sobressai a outra, sempre tem alguma coisa que se diferencia. O que vocês acham? Se fosse possível separá-los por uma linha muito fina, talvez, acredito que a fé em algum ponto se sobressaia, porque a fé é o ato de obedecer, né? Enfim, acredito que seja assim. Então, olha só que interessante, né?
Nós sabemos que a fé ela é imprescindível. Ela é imprescindível. No entanto, esse divisor de águas da fé, quando se perde o temor, olha que interessante, não tem sentido ter fé. Porque você pode até ter fé, mas não conservar em temor. Porque o que é a fé? É o ato de crer. E o que é o temor? É um ato de temer a Deus, de medo de Deus. Porque eu posso até crer em Deus e não obedecê-lo. Pastor, eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. É bem simples. Tiago 2,19. Eu vou ler para vocês. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam... 2,19, está aqui. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Eles tremem no sentido não do temor, como o temor que Deus pede de nós. Eles temem porque eles não podem ir contra. Mas o medo do diabo não faz com que eles obedeçam. Estão entendendo? Pode ver, o diabo crê em Deus, mas não obedece. Eles tremem a Deus, mas eles não se submetem docilmente a Deus. Pastor, mas eles não estão debaixo da autoridade de Deus? Estão, porque debaixo de Deus todos estamos, até Satanás. Mas o temor é mais do que estar debaixo da soberania e dos mandos de Deus. É estar debaixo porque eu quero estar, porque eu desejo estar. É uma atitude de um temor, é um temor dócil. O diabo tem um temor que não é dócil. Ele treme, mas não é dócil. Está entendendo? Deu para ficar claro ou não? Pode ver, o diabo ele que nem aqui no caso, né, na NVI, diz que eles tremem. Outras versões vão dizer que... vamos pegar em outras versões. Deixa eu ver aqui. Tiago 2,19. Como que está na versão de vocês? A minha NVI está igual ao do senhor. Tiago 2,19. Deixa eu pegar aqui na... Tremem. Aqui, A minha também está a mesma versão. Tremem. A minha fala crê e estremece. Estremece. Eu acho que a melhor palavra, o melhor sinônimo, de fato, estremecer dá uma ideia até mais precisa no que eu quero dizer. Um bandido... pode falar, Júnior. A ideia de estremecer é se impactar. Exatamente. Eles têm pavor, né? Pastor, a ideia que eu tenho, assim, de tremor e temor é que tremor remete a medo e temor a respeito. Por isso que você perguntou da questão respeito ou obediência, né? Aí você falou a fé e o temor. Gente, não tem como temer e não ter fé. É complicado. É que para nós o temor e o tremor, tanto o temor como o tremor, vamos dizer assim, são palavras sinônimas, que no caso de um filho de Deus, é porque quando a gente faz a leitura do temor e do tremor, pro filho é uma coisa e pro não crente é outra coisa, né? A ideia que eu tenho é que elas não são iguais, são palavras diferentes, assim, são só parecidas na fala, né? Sim. Também concordo, acho que, né? que aí o temor está ligado assim, ao amor, a uma fidelidade voluntária. É isso, não por obrigação. Exatamente. Eu não quero que a gente ame. Quem ama por obrigação não é amor. Exatamente. Então, por isso que o temor e o tremor têm essa diferença. São sinônimos, mas tem uma sutil diferença, né? Então, quando eu fiz a pergunta, na realidade, eu sei que pode ter gerado um pouco de dúvida, mas por que eu quis mencionar isso para vocês? Porque lá em Gálatas, quando a gente leu, de Deus não se zomba.
E eu mencionei a mensagem de domingo mostrando que precisamos ser um povo de temor. Mas por que eu quis trabalhar agora aqui nessa ideia, né? Porque hoje o povo de Deus tem sofrido de uma ausência de temor. Pode ver. E o povo de Deus tem praticado muitas vezes, ou tem consentido com uma vida errada e estão ficando tranquilos. Não tem aquele temor verdadeiro, né? Que tem hora que também, irmãos, sejamos honestos, o temor e o tremor, mesmo sendo ato voluntário, de desejo, de um gesto de amor, tem horas que também temer não tem nenhum problema. Ter o medo de Deus não tem nenhum problema, né? Pode ver que Davi, quando ele viu que Deus puniu Uzá, ele teve medo de Deus. Ter medo de Deus, ter medo da santidade de Deus, ter medo do juízo de Deus, não tem problema. Então, eu quis só mencionar sobre isso aqui, porque eu quero que vocês lembrem disso. Por que eu estou falando isso? Nesses dias, a gente está vendo muitos servos de Deus se posicionarem em várias questões, e está parecendo que os servos de Deus estão, vamos dizer assim, está tendo uma briga e uma polarização violenta. Se nós falamos que somos contra, por exemplo, o casamento homossexual, tem pastores que estão achando que a gente está fazendo um discurso ridículo, ou seja, perdeu-se o temor. Ficou uma coisa absurda, né? A gente tem que aceitar certas coisas que a Bíblia vai contra, mas já que todo mundo está dizendo, não, isso não tem problema, quem fala o contrário está sendo mal visto, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem que tomar cuidado, né, para a gente não ir para as brigas tolas, né? Não precisamos. Mas, voltando aqui à fé e o temor, né? A fé e o tremor. Satanás, ele treme. Satanás, a versão do Júnior, como que era mesmo, Júnior? Você tinha dito? Estremece. Estremece. Né? Mas isso não quer dizer que ele obedece de coração. Ele obedece porque ele é obrigado a fazê-lo, né? Então, perceba que a fé ela é imprescindível, mas a fé ela só vai ter esse significado pleno quando o nosso temor também for esse temor pleno, esse temor que realmente agrada a Deus, né? Tá bom? Então, que Deus restaure em nós esse temor, porque que nem o texto aqui diz, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Podem ver, irmãos, hoje as pessoas estão inconsequentes, fazem as coisas e parece que não vai ter juízo final, né? E a lei da semeadura aqui, ela é muito linda. Pode ver que Paulo aqui em Gálatas, ele está nada mais, nada menos do que ensinando os irmãos a praticarem a lei da semeadura. E aí ele vai desafiar por último para que a gente continue fazendo o bem, principalmente nos domésticos da fé, ou na família da fé. Porque se nós não tivermos essa visão com os nossos, como que a gente vai querer atender os de fora, né? Tá bom? Se eu quis fazer essa leitura, como é costume, e eu não sei se eu esclareci, ou se eu deixei vocês em dúvida, ou se eu causei confusão. Vocês ficaram... Deu para entender onde eu quis chegar? Deu sim. Deu? Maísa, Júnior, tranquilo? Deu sim. Tá bom. Então, vamos lá trabalhar então no livro de Gálatas, meus irmãos. Vamos lá? Joia? Júnior, eu acho que era o seu mesmo, viu, Júnior? Estava fazendo um chiado o seu microfone, viu? Deixar ele bloqueado vai ser um pouco melhor, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, hoje vamos trabalhar no livro de Gálatas. Vai ser muito bom aqui, vamos pôr aqui. Pastor. Deixa eu compartilhar. Oi, pode falar. Só para tirar uma dúvida antes de tudo, eu ainda continuo lendo o Panorama do Novo Testamento, do Robert Grund, que é justamente a segunda parte. O senhor chegou a passar algum outro conteúdo além desse? Não. Não é isso aí, né? Não. Tá. Agora continua lendo. Quem tem
esse material ótimo. Quem não tem, providencia os outros livros para lerem as 200 páginas dessa matéria. Cada bloco, no mínimo, 200 páginas. Quem ler mais, depois, quem acabar lendo mais, eu acabo considerando mais pontos, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Obrigado. Joia? Alguma outra dúvida, meus irmãos? Então, vamos lá. Essa era a minha dúvida também, mas a senhora esclareceu. Esclareceu, né? Então, 200 páginas, sempre, no mínimo, cada bloco. Eu preciso passar algumas tarefas extras para vocês. E nesse bloco aqui, nessa matéria, eu gostaria que vocês fizessem um trabalho de um dos livros. Nós começamos a trabalhar em Novo Testamento 2, Romanos, Coríntios. Então, um desses livros tem um trabalho extra, tá bom? Que nem foi no Antigo Testamento 1 e 2, tá? Mas depois a gente... Pode falar. Desculpa interromper. O senhor falou que ia mandar o trabalho do irmão, para a gente ter uma referência, do irmão Júnior, aquele que ele fez do Velho Testamento. E aí eu não sei se o senhor mandou. Se o senhor mandou no grupo, eu não achei. Não, eu acho que eu acabei não mandando, né? Ou então o irmão pode mandar para a gente também. O senhor falou, se espelhe. Isso, publica. Vocês fazerem o de vocês. Não que sejam para copiar, né? Mas para a gente sim. Ter uma noção, né? Isso. Tá bom? Publica no grupo depois, tá, Júnior? Tá bom. Fechado. Então, meus irmãos, olha, eu não quis aqui, voltando só mais uma coisa. Quando eu falei sobre a fé é imprescindível. A gente não vive sem fé. Mas por que uma pessoa ela acaba indo para o inferno mesmo com fé? Porque ela perde o temor. Como os demônios. Eles continuam crendo, mas não temem. Eles acabam se submetendo à marra, não de coração. E podem ver que o temor tem que nos acompanhar. Não esse temor pela obrigação, não estremecer pelo estremecer. O estremecer faz parte. Mas o temor é esse ato voluntário de entrega. É esse gesto que diz, sim, Senhor, é isso que eu quero. Eu gosto muito da expressão quando nós estudamos sobre submissão. Existem duas palavras que explicam muito bem essa questão da submissão. Geralmente, nos nossos dias, na nossa sociedade contemporânea, quando uma pessoa fala assim, eu não vou ser submisso a você, ela não sabe o que ela está dizendo. Ela faz uma leitura da submissão à subserviência. Há uma grande diferença entre submissão e subserviência. Quer ver? Pastor Júnior, Pastor Johnny, você tem 2 filhos, não é? Uma menina e um menino, não é isso? Exato, casalzinho. Casal. Você conduz eles em submissão ou em subserviência? Submissão. Ué, mas tem diferença? Tem. Porque eu fiz a pergunta, que quando a gente tem um filho, a gente quer ensiná-los, eles a terem submissão, não subserviência. O que seria a submissão e o que seria a subserviência? É a nossa liderança em amor. E é o ato deles serem liderados também com disposição favorável. Olha que interessante. O que é a submissão? É eu aceitar aquele que me lidera de forma favorável. De forma dócil. Debaixo da missão D, né? Como? Debaixo da missão D. Exatamente. Então, a submissão hoje ela é mal compreendida. O marido que fala para a mulher e a mulher fala, eu não vou ser submissa a você, ela está tendo uma leitura de subserviência. Uma ovelha que chega para o pastor e diz, eu não vou ser submissa ao senhor, ele está fazendo uma leitura errada. E se o pastor pede também, ao invés de pedir, paz, minha irmã, tudo bem, Luiz? Como vai você? Olha. Responde? Então tá bom. Boa noite, filha. Então, se um pastor pede para as suas ovelhas submissão, mas ele está querendo subserviência, ele não está sendo um pastor, ele está sendo um tirano.
Se o marido pede para a esposa subserviência, ele não está sendo marido, ele está sendo um tirano. Tanto quem dá a ordem quanto quem ouve a ordem pode estar falando coisas distintas. Na nossa sociedade contemporânea, submissão virou subserviência, e não é. Essa distorção ela é favorável para quê? Para desqualificar esse ensino tão lindo. Irmãos, na vida, em harmonia, tudo tem a submissão e tudo tem a clareza de papel. A subserviência ela deve ser exercida em casos extremos, no caso, quando há uma força maior, no caso, por exemplo, quando um policial captura um bandido. Ali é subserviência. Mãos ao alto. Mão na cabeça. Ali é subserviência. Ali é uma rendição na marra. Mas isso faz parte. Por quê? Porque um bandido quer cometer delitos. Logo, ele precisa ser impedido. Ou seja, ele precisa ser contido. Mas perceba como essa palavra, ela representa muito nos nossos dias. E por que eu estou falando tudo isso? A questão do temor também, pode ver, as pessoas, mesmo que sejam temor e tremor, também tem um pouco desse paralelismo. Nós servimos a Deus de coração, não simplesmente porque somos obrigados, porque Ele nos impõe uma regra, porque Ele nos põe uma bazuca na cabeça, um revólver na cabeça, e a gente... Então, perceba que os demônios, eles têm essa característica. Eles obedecem a Deus na marra. E muitos que foram infrutíferos nas páginas da Bíblia tinham fé, mas serviam a Deus na marra. Então, Júlio, eu vou bloquear aqui, tá? Então, eu quis trabalhar um pouco isso, irmãos, para que a gente possa ter esses olhos, né? E na vida da igreja, as pessoas elas precisam ter esse temor voluntário. Tá bom? Tudo bem? Só quis comentar um pouco, porque eu não sei se vocês já notaram, mas as pessoas estão compreendendo muito errado essa questão da submissão, né? Elas fazem uma leitura da subserviência. Pode ver. E isso virou uma bagunça nos nossos dias, né? Pode ver que as crianças estão agora mandando nos pais. Por quê? Porque elas mandam nos pais, não tem mais submissão, né? Então, virou toda uma desordem. Né? Tá joia, meus irmãos? Beleza? Vamos lá, então, para o compartilhamento aqui da parte dos Gálatas. Joia. Gálatas, aspectos históricos, culturais e teológicos. Quer ler para nós, Júnior? Hoje a pauta será esses assuntos. Já foi. Agenda, né? Seu autor, a Galácia e seus habitantes, a Igreja da Galácia, propósito, data e local, destaques. Joia. Seu autor, vamos lá. Pode continuar, Júnior. Seu autor, Paulo, que se identifica duas vezes. Paulo, apóstolo não da parte de homens. Fecha aspas. Eu, Paulo, vos digo, fecha aspas. 5:2, né? Isso, Ou seja, nessas duas citações está clara que foram citações do próprio Paulo, tá bom? Continuando, Júnior. Além das citações diretas, Paulo expõe um esboço autobiográfico, amplo sobre si. Sua perseguição à igreja antes da sua conversão. Seu zelo no judaísmo. Sua conversão e seu período de 3 anos na Arábia. Sua volta, né? Sua visita, né? Sua visita a Jerusalém, por um período de 15 dias. Sua nova visita a Jerusalém, 14 anos depois. Radicais da escola de Tübingen expressa dúvida quanto à autoria de Paulo. Olha que interessante, né, irmãos? Aqui, nesse segundo bloco. Então, em primeiro lugar, Paulo, ele mesmo, se auto-intitula o escritor, por 2 vezes. Mas, além disso tudo, ele faz essa exposição
de várias experiências dele, e é aqui em Gálatas que a gente faz aquela correlação. Lembram da mensagem do pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele falava sobre Paulo indo para Jerusalém, depois estava em Tarso, depois aqueles períodos, depois ele ia para o deserto da Arábia, volta para Jerusalém, tem um momento com os apóstolos. Então, diante dos textos aqui de Gálatas, os textos de Atos e algumas outras passagens, nós podemos então montar uma biografia de como foi a formação de Paulo e como foram as experiências dele. E essa citação própria aqui em Gálatas 1 é bem interessante, porque nós estaremos vendo que uma das propostas do livro de Gálatas era combater uma corrente herética que estava surgindo no meio da igreja. Então, Paulo, de contrapartida, faz aqui uma própria declaração dele, ensinando aquela igreja a olhar um pouco para ele, para mostrar um pouco do seu currículo. E não somente isso, mas mostrar também o seu tutor. Porque Paulo, como de fato ele era um fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, ensinado aos pés de Gamaliel, ele poderia ser um judaizante, ele poderia ser um herético muito melhor do que qualquer um daqueles judeus ou daqueles cristãos que estavam se enveredando por uma doutrina judaica. Então Paulo, ele, ao fazer essa sua autobiografia, ele estava dizendo o seguinte: olha, alto lar, se alguém sabe da fé judaica, sou eu. Se alguém poderia estar desejando colocar algo novo, sou eu. No entanto, eu quero dar um pouco o meu currículo, eu quero dar um pouco o meu tutor, quero dizer para vocês aonde eu aprendi e eu quero mostrar para vocês o que de fato importa. E aí, é por isso que fica bem claro agora o versículo de número 6 do capítulo 1. Vamos ler? Olha só. 1:6 de Gálatas dá uma ideia muito legal sobre essa questão do porquê Paulo está fazendo essa defesa. Paulo aqui está cravando uma estaca, mostrando para eles o que nós acreditamos, o que nós pensamos, como que devemos agir e como devemos crer. Tá? Então, vamos ler aqui Gálatas. Então, Gálatas 1, do 6 em diante. Vamos ler do 6 até o 10. Pode ler para nós, Maís? Sim. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora e repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, Paulo está deixando aqui muito claro que outro evangelho, diferente daquele que nós estamos pregando. E aqui, irmãos, a gente pode até dizer o seguinte, que Paulo estava endossando aqui o evangelho de Lucas. Possivelmente ele estava dizendo, olha, sabe, da mesma forma que eu ensinei Lucas, que Lucas escreveu, guiado por Deus, assim como eu ensinei a vocês, assim como os outros apóstolos também ensinaram, se qualquer um de nós falar alguma coisa diferente disso, seja amaldiçoado. E Paulo chama a atenção deles, dizendo, olha, como que vocês rapidamente já se deixaram levar por outras coisas que se diz ser o evangelho. E aqui ele mostra aquilo que nós sabemos, que é a influência. Por exemplo, Paulo está dizendo, olha, do que me vale estar agradando as pessoas? Eu estou aqui para agradar a Deus. A gente sabe que quando muitos começam a dizer uma mesma mentira,
aquela mentira passa a ser uma verdade. Pode ver que aqui Paulo está dizendo algo mais ou menos isso. Olha, tem muita gente ensinando algo errado, tem muita gente que está seguindo algo errado. Ora, vocês estão querendo agradar a essas pessoas? Mas se o que eles estão dizendo não é o evangelho, seja amaldiçoado. Podem ver, nós não gostamos de ir na contramão. A gente acaba aceitando a opinião da maioria, porque ninguém gosta de ir na contramão. Faz parte da nossa natureza. A gente não quer ser o revolucionário. Nós queremos trabalhar em afirmação. Mas Paulo está dizendo que ele mesmo, se ele pregasse alguma coisa diferente daquilo que ele tinha recebido, que seja anátema. Porque essa igreja ela estava passando por uma influência de uma mensagem errada, começaram bem e estavam muito mal agora. Então Paulo, na sua autobiografia, na sua autodefesa, estava mostrando também o seguinte: olha, eu fui treinado aos pés do mestre, eu aprendi com o mestre, e não importa quem esteja sido influenciado, quem foi influenciado. Por que eu estou falando isso? Porque agora aqui a gente vai ver na carta que o próprio apóstolo Pedro, ele não vigiou aqui. Eu acho que vocês já estudaram, já aprenderam. Quando Pedro ele chega na cidade dos Gálatas, ele acaba praticando um pouco de acepção de pessoas. E Paulo vê que o próprio Pedro, ele não agiu da forma pela qual ele deveria ter agido. Pastor, mas Pedro não era o chefe dos apóstolos? Pedro era o chefe dos apóstolos, mas Pedro também era um ser humano. Você tem que lembrar que o ministério de Pedro foi um ministério de abrir as portas do céu para judeus e para gentios. Lembra disso? Jesus disse: Pedro, as chaves do reino eu estou te dando. Você vai estar com as chaves do reino. Dando aquela ideia, depois da minha partida, Pedro, Jesus dizendo para Pedro, você vai ser o responsável dos apóstolos e na igreja primitiva você vai ser o primeiro líder. Então as chaves do reino vai estar nas tuas mãos. Não que era uma exclusividade de Pedro apenas, mas Pedro representava a liderança apostólica. E podem ver que no Pentecostes, Pedro realmente abre essas portas aos judeus e depois, em Atos, Pedro abre essa porta com Cornélio, gentios. O Espírito Santo cai sobre judeus e cai sobre gentios. Depois cai sobre os samaritanos e vai sendo derramado sobre outras pessoas. Os apóstolos, então, vão fazendo essa obra, mas Pedro é aquele que abre as portas do reino de Deus para judeus e gentios. Só que vocês vão se lembrar que Deus separa Paulo como apóstolo aos gentios. Pedro era apóstolo aos judeus. Podem ver que Pedro, não é que ele era só aos judeus, mas Pedro, ele continua apacentando em Jerusalém, ele fica em Jerusalém. Então, dá para ver que a vocação de Pedro é mais com os judeus. E a vocação de Paulo é mais com os gentios. Está claro isso para os irmãos? Tudo bem até aí? Por que eu estou falando isso? Porque na leitura da carta aos Gálatas, vai ficar claro que Paulo vai a Pedro e repreende Pedro. E Pedro, é isso que entra a grande beleza de um homem cheio do Espírito Santo. Pedro, ao notar que ele estava agindo errado, ele permite ser corrigido por Paulo. Ele dá a mão à palmatória. Isso que é o mais lindo. Não é que Paulo também aqui, ele abusa, ele tem aquela atitude tirânica. Não, mas ele viu que Pedro estava fortalecendo a divisão. Pedro estava ficando mais com os judeus e deixando mais os gentios de lado. E quando esses judeus diziam, ora, se eles são crentes, eles têm que praticar a lei. Pedro ficou meio calado, tipo, e agora? O que eu faço? Então, eles têm que praticar a lei. Mas isso para Pedro era fácil, porque Pedro era judeu de nascimento. A vida de Pedro foi crescer e viver durante a sua vida toda onde? Na Palestina, em Israel, em Canaã.
Pedro não viajou para Tarsis. Pedro depois foi para Antioquia da Síria e depois começou a fazer algumas viagens em outras nações, mas depois. E Paulo? Paulo já circulava no mundo gentil. Paulo tinha uma interação muito boa com gentios, com gregos, com romanos, com outras nações. Então, quando Deus de fato separa Paulo para os gentios, e o próprio Jesus prepara Paulo para os gentios, Paulo ele tinha uma clareza muito nítida de como esse evangelho, que tem como fundamento a tradição judaica e agora cristã, iria se aplicar num gentio. Por isso que Paulo faz essas pontes com muita clareza. Já Pedro fazia parte da história de Pedro, o mundo judaico, a prática judaica. Então, quando ele começa a ter uma experiência transcultural, ele acaba não tendo uma atitude como era de Paulo. E por isso que Paulo corrige Pedro, e Paulo, ao corrigir Pedro, Pedro vê que realmente ele está errado. E ele dá uma mão à palmatória. E é nisso que o texto de Gálatas acaba sendo até mais forte. Essa autobiografia, essa defesa paulina, acaba tendo mais peso ainda. Porque é como se Paulo estivesse dizendo, pessoal, qualquer coisa fora do evangelho é maldição. Se eu mesmo, ou qualquer apóstolo, falar alguma coisa, é maldição. Pedro não vigiou, Pedro está errado. Eu estou corrigindo Pedro, então, prestem atenção. O evangelho é só isso. Não precisamos de mistura. Quarta-feira passada, a nossa irmãzinha foi passada? Foi? Ou foi retrasada que a Aline pregou? Acho que foi passada. A líder dos jovens, a esposa do nosso ministro de música, ela é líder dos jovens e líder também das crianças. Ela pregou uma mensagem tão linda, mas eu amei uma frase que ela disse. Ela disse assim, sabe, irmãos, Jesus não precisa de mistura. Só Jesus basta. A gente não precisa de colocar mais nada com Jesus. Jesus sem mistura. Pode ver, a gente quer enfeitar o pavão, né? A gente precisa enfeitar o pavão. A gente precisa Jesus e uma tradição, Jesus e um credo, Jesus e um dogma, Jesus. Irmãos, Jesus é o pão de Deus, só ele nos basta, não precisa mais nada. Então, o que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas é: Jesus nos basta, o evangelho dele nos basta. A gente só precisa fazer a aplicação correta da base judaica. Porque se a gente não fizer a aplicação correta, a gente se envereda para uma heresia. E essa heresia tem forma e tipo de um novo evangelho, mas ele vai ser algo maldito. Tá bom? Tudo bem até aí? Beleza? Como a gente viu aqui há pouco, irmãos, há uma escola em alemão, que é essa escola de Tübingen, que ela, na realidade, o Tübingen, não sei qual que é a pronúncia correta, né? Esse que vai questionar a autoria paulina, tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Alguma dúvida, irmãos? Não? Tranquilo? Podemos prosseguir? Vamos lá. Pastor Johnny, pode ler para nós agora, por gentileza? Posso sim. Espera aí. Aqui. A Galácia e os seus habitantes. Galácia do Norte, Galácia étnica. Povoada pelo movimento migratório dos gauleses, descendentes de Gomer, desde o ano de 278 a.C. Dominaram os povos mais antigos, frígios e os capadócios, e se dividiram em tribos. Os Trocme, cidade de Távia, os Tectosages, cidade da Ancira, e os, meu Deus, é um trava-língua, né? Tolibostes, cidade da Pisídia. Ou seja, dá uma pausa aqui, pastor, por favor. Olha, aqui, ó, Antioquia da Síria, aqui é a Palestina, Israel. Aqui, ó, Tarsus, e aqui a Galácia.
Então, essa região da Galácia, irmãos, aqui a gente tem que lembrar que é Anatólia, a Ásia Menor, tá? Essa região aqui é a Ásia Menor, é parte da Ásia. Então, Galácia, parte norte, Galácia do Norte. E temos agora aqui a parte do sul, Galácia do Sul. E a gente vai ver que essa carta, ela é escrita, né, de fato, a todos esses povos. No entanto, vai ter uma discussão para quem Paulo, de fato, estava se dirigindo. Seria a todos ou seria a um grupo? E se fosse a um grupo, qual a probabilidade de ser esse grupo? Então, assim, é uma discussão que acaba sendo interessante, mas nós temos que saber que quando Paulo ele escreve a igreja aos Gálatas, então a gente não deve apenas pensar numa só localidade, né? Pode ver, ó, aqui tem Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, que são os lugares onde Paulo também pregou. Então, todas essas igrejas e comunidades que ele ganhou para Cristo, a gente pode dizer que essa carta era para a região aonde Paulo tinha ido. Mas, pastor, e ao norte? Não tinham os gauleses? Tinha. E será que não tinha cristãos nessa região? Então, muitas informações nós não vamos ter, tá bom? De qualquer forma, essa informação aqui ela é bem interessante, porque quando a gente pensa na Galácia do Norte, é a parte mais étnica. E a Galácia do Sul tem uma questão mais política, a gente vai ver agora aqui. Então, pensem também da seguinte forma, eu gosto dessa comparação. Hoje aqui em São Paulo, nós temos uma comunidade muito grande nordestina, né? Vamos lá. Há quem diga que para cada... Eu não lembro agora a piada, como que era a piada, mas era mais ou menos assim. 1 para cada 5, ou era 2 para cada 5 é nordestino. Vamos fazer uma apanhada aqui na classe. Quem é nordestino e quem tem o pé na cozinha nordestina? Nordestino raiz, hein? Raimundo. Nasci lá em Riba. Júnior, você nasceu lá em Riba também, Júnior? Nasceu? Gil, nasceu também? Pode falar, Gil. Sim, nasci lá no Piauí. Pastor Johnny Lúcio, italiano, né? Mas tem um pé na cozinha, não, Johnny? Não, meus pais são de Minas, região sudeste. De Minas. Tá. E você, Maísa? Não? Não, meus pais são do interior, minha avó do interior, meu avô é de Minas também. Tá. E Júnior, você nasceu lá em cima também? Então, pois é, ó, a classe. E temos a irmã Cleusa aqui hoje não está, aqui, inclusive. Pois é, e a irmã Cleusa não está internada, já oramos por ela, que ela se recupere muito bem, né? Até no início eu disse que o meu coração está apertado pela nossa irmã. Mas a gente crê que ela vai ter uma boa recuperação, amém, irmãos? Mas olha, a classe aqui, não é, a estatística é 50%, né? Eu não sei se a irmã Cleusa, eu acho que ela não é do Nordeste, eu acho. Senão você vê... Então, eu faço a correspondência aqui da Galácia do Norte e do Sul, mais ou menos como a comunidade étnica, né? Étnico, somos nordestinos, no entanto, politicamente estamos no Sudeste. Temos uma característica mais do Sudeste, palavras, vocabulário, pensamento, mas isso não significa que Paulo ele não alcançou toda a Galácia. Está entendendo? Estamos num outro contexto, mas pertencemos àquela etnia, né? Então é interessante isso. Então a questão da discussão ela é válida, mas pensem assim, Paulo estava se dirigindo àquela comunidade. E vocês têm que lembrar, irmãos, que uma igreja ela não necessariamente era um templo, tá? Paulo ia primeiro para a sinagoga, pregava na sinagoga, incomodava os judeus, depois ele era convidado a se retirar, e a partir dali ele ia ganhando pessoas, e essas pessoas se reuniam nas suas casas.
E esses grupos, geralmente, iam sendo nutridos e mantidos e cuidados entre eles, e os líderes iam nascendo entre eles. Então, quando Paulo se dirige à igreja aos Gálatas, é uma comunidade. Não é necessariamente uma igreja local, mas é uma comunidade que estava naquela região. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Continuando aqui. Pastor Johnny, pode continuar? Então, Galácia do Sul, por favor. Galácia do Sul. Galácia política. Formada em 25 a.C. pelos romanos, foi levada à condição plena de província romana por Augusto. Era nessa região que ficavam as cidades que Paulo havia visitado em sua primeira viagem missionária, como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Olha que interessante, irmãos. Quando a gente fala de política, olha só como que é interessante, né, irmãos? Quando você estabelece uma base política, você estabelece uma economia, você se posiciona de uma forma, eu diria, vamos dizer assim, né? Com um apoio governamental, mesmo que ainda seja tudo a mesma cidade, uma região que pertença, né, à Galácia, mas ainda assim elas vão ter as suas divisões. Isso é muito fácil de ser compreendido, irmãos. É o que acontece, como há pouco eu falei da questão da imigração, né? De um povo, de um estado para outro estado. Porque é o mesmo povo, mas quando ele está numa outra região, ele vai trabalhar em alguns lugares, ele vai empreender naquele lugar, ele vai comercializar naquele lugar. E querendo ou não, nesses dias, quando havia essa questão de você pertencer a uma província romana, fazia toda a diferença, porque ali já tinha os guardas romanos supervisionando os comércios, supervisionando as rotas. Naturalmente, o progresso era diferente. Então, olha, por isso que há essa divergência, né? É o mesmo povo, mas há uma divisão entre a questão étnica e política, principalmente por essa questão de ser uma província romana, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Algum comentário? Podemos prosseguir? Tudo bem. A igreja da Galácia, leia para nós, Maísa, por favor. Teoria da Galácia do Norte. Apoiado nos textos de Gálatas 4:13 e Atos 16:6, 18, 23, o termo Galácia deve ser interpretado no seu sentido étnico. Ou seja, baseado nesse princípio, Paulo, aqueles que acham que a igreja aos Gálatas é para toda a região, então você tem que fazer a leitura que Paulo estava se dirigindo a todos eles. Ou seja, carta de Paulo aos nordestinos. Nordestino de onde? Tudo que é lugar. Não importa. É nordestino que está aqui em São Paulo, é nordestino que está lá no Nordeste, não necessariamente a região, tá bom? Então, pode ver que muitas coisas entre os judeus, até hoje os judeus têm mais esse lado étnico do que político, né? Pode ver. O que é um judeu? Judeu é quem nasce de um ventre de uma judia, de uma mulher judaica, judia, né? Ou que você se torna um judeu prosélito, mas mesmo assim tem essa questão. Você pode ser um judeu que nasce em São Paulo, em Campinas, em Miami, em Washington, você é um judeu. Não importa, você é um judeu. Né? Não necessariamente se você nasceu em Israel. Né? Tá bom? Continuando, irmã. Como Lucas não chama as cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe de cidades da Galácia, Paulo provavelmente também não o faria. Paulo teria escrito para as igrejas de Ancira, Pessino e Tévio. O temperamento dos gauleses da Galácia, conforme registrado por historiadores romanos antigos, concorda com a inconstância denunciada por Paulo
em Gálatas 1:6. Dando uma ideia aqui de que os gauleses, eles eram inconstantes. Fazia parte da natureza dos gauleses serem inconstantes. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o pastor Johnny, né? A família é italiana, né, Johnny? Me define uma característica dos italianos, Johnny. Você como, né? Quando você fala assim, italiano, né? Geralmente, uma característica positiva e uma característica negativa? Falam alto pra caramba. Falam alto pra Mas caramba. curiosamente, assim, eu não conheci o meu avô, né? Que de fato é descendente deles, eu não tive contato. Mas eu tenho contato com alguns clientes. Uma delas é o falar alto. E são bravos pra caramba. Então, falar alto Falar alto, uma característica, ser bravo. é só coisa negativa, né? Não, Assim, é uma positiva, pelo menos nos que eu tenho contato, são super corretos, super corretos. Mas isso é uma característica que nós também temos, né? Então, não é exclusivo deles. Sim, mas assim, tá dentro do povo europeu, né? Pode ver, o povo europeu gosta do que é. Então vamos lá, agora aqui, na minha experiência pastoral, tá, pastor Johnny? Ó, olha que interessante, nós, como brasileiros, acabamos tendo, eu diria, temos um privilégio e um defeito. O privilégio é que a gente acaba pastoreando todo tipo de pessoas e a gente não percebe as raças entre nós, né? A gente acaba não percebendo. Numa igreja local, tem 5, 6, 10 famílias diferentes. Então, elas se misturam e a gente acaba não percebendo características. Mas, ao longo desses anos todo pastoreando, uma coisa que ficou bastante marcado para mim foi algumas características dos europeus. Por exemplo, famílias portuguesas e italianas, geralmente eles são um ponto muito positivo. Eles são muito voltados à família. É uma coisa linda. Pode ver. Eles brigam entre eles, mas eles morrem com eles. Tipo assim, ninguém mexe nos meus, né? Então, os portugueses são assim, são muito unidos, mas ao mesmo tempo são muito briguentos, falam muito alto. Italiano, a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo que é uma virtude, é um defeito, porque eles são tão fechados que viram paneleiro também. Pode ver. Eles estão tão fechados que ninguém entra aqui. Porque se você entrar, você passa a ser dos nossos. Mas se você saiu, você é o nosso inimigo. É uma característica europeia, né? Então você vê, uma virtude e um defeito. Outra coisa, a questão do que é correto. O que é meu, que é teu. Então assim, você vê, parece bobeira, irmãos, mas cada cultura tem os seus traços. Uma outra característica dos europeus, né? Você pode ver, na história do povo europeu, é um povo de muita conquista. É um povo muito para frente da maioria dos povos. Logo, ao mesmo tempo, eles se perdem também muito no orgulho, né? Pode ver, eles sabem, são bons, eles são independentes, eles são desbravadores, eles conquistam as coisas. Então, isso tem um lado bom, são conquistadores, mas tem um lado mau. Qual que é o lado mau? Né? Que muitas vezes acaba se tornando muito orgulhoso. Né? Eu consigo tudo sozinho, eu não preciso de ninguém. Já o nordestino, por exemplo, também é a mesma coisa. O nordestino também tem as suas características. O povo que nem a Maísa, né, que tem a descendência africana, também tem as características, as virtudes e os defeitos. Cada um. Mas pode ver, o brasileiro é uma mistura de tudo, né? Então, os gauleses, eles tinham uma característica, eles eram inconstantes. Vamos lá. Nessa questão da inconstância, o brasileiro ele é mais constante ou ele é mais inconstante? O que vocês acham? Inconstante. O que vocês acham, irmãos? Isso aí está ligado à disciplina, porque veio uma missionária aqui, ela está falando que geralmente o brasileiro desiste logo, ela quis dizer. Já o europeu não, ele é muito disciplinado. Muito, sabe, acho que a guerra, essas coisas, fez eles, forjou muito isso. E o que você acha, Gil e Johnny? Constante ou inconstante? O brasileiro é constante ou inconstante?
Pode falar, pastor. Eu acho que é inconstante. Inclusive, eu ouvi uma pessoa falando sobre... Bom, enfim, atos proféticos, cura e não sei o quê, e ela falando que depois de orar para algumas pessoas, ela tem que pedir, pelo amor de Deus, para a pessoa levantar, porque senão não levanta. Isso simboliza um pouco da inconstância e também um pouco de serem estagnados, né? Dependência, né? Eu Total. preciso que alguém me leve. É. Gil? Bom, aí depende muito, né? Tem um ditado que diz que o brasileiro, ele não desiste nunca. Mas é claro que isso vai depender muito do que se refere, né? Mas eu também acho que, em relação à maioria das coisas, nós somos, como brasileiros, inconstantes. O povo brasileiro dizem que ele é preguiçoso, não, ele é trabalhador, mas no que se diz com relação, comparativamente aos europeus, de fato, nós somos inconstantes. Por quê? Tem uma explicação, irmãos. É muito interessante. Nós temos 3 raízes, pelo menos. Nossa formação tem 3 raízes. A europeia, que ela é mais racional. Isso é uma característica. Temos a outra, que é a africana, que eles podem ver, irmãos, por que os europeus trouxeram os escravos africanos para trabalhar aqui? Porque são muito dedicados. Você acha que os europeus não tentaram dominar os índios, fazendo com que eles virassem escravos? Claro que tentaram. Mataram o índio. Mas índio, ele tem uma característica que ele é livre. Ele prefere morrer do que mudar a sua natureza. Então, nós temos esse lado mais racional, mais europeu, porque o europeu tem esse lado mais racional. Temos o lado mais da disposição, da conquista, da coragem, do trabalho, pode ver que no esporte, irmãos, quase que na sua grande maioria, os negros detonam. Pode ver que quando se trata de boxe, quando se trata de vários esportes de explosão, o branco ele se dá bem quando é coisas de resistência. É o corpo, né? O corpo tem uma explicação. A biologia, a genética. Agora, olha que interessante. O outro, então, nós somos europeus, nós somos africanos e nós somos índios, brasileiros, ameríndios. Nessa mistureba toda, a inconstância se dá mais por causa dos índios brasileiros. Pastor, mas por quê? Porque não é porque eles são... o índio, na sua essência, ele é um ser livre. Ele faz o que ele sente vontade. Deu vontade de caçar, ele caça. Não deu, ele não caça. Pode ver que na nossa cultura brasileira, a gente tem que saber fazer essa leitura desses 3 povos. Então, essa mistura, querendo ou não, está entre nós, né? Então, é um índio que se mistura com o africano, é um índio que se mistura com o europeu. Então, é uma pessoa branca, mas ele tem todo um DNA de seguir o vento. Gosta de trabalhar na rua, não gosta de ficar preso no escritório. É a nossa construção, né? A gente não percebe esse detalhe, mas isso está entre nós o tempo todo. Então, essa mistura, e quando você pega um índio com um africano, então aí, por exemplo, vai mais para as origens mais ancestrais. Já o lado europeu, ele pode ver, o sul do nosso país, como que é o sul? Não é um gueto fechado? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, não é assim? Por quê? Europeu. Predominou a cultura europeia. Já o Sudeste, juntamente com o Nordeste, já é mais uma mistura. Já agora o Amazonas, a parte do Mato Grosso, já tem as características mais indígenas, mais raiz, misturando. Então, assim, essa inconstância não está ligado porque a gente é preguiçoso, vagabundo, mas está ligado a seguir as emoções. O índio segue o quê, irmãos? Ele segue as emoções. Pode ver, o índio ele é voltado para aquela questão mais mística, mais da natureza, mais de uma vida mais livre. Você não acorrenta um índio. Naturalista. Tem a ver.
Agora, olha só que interessante. Vem o evangelho de Jesus para esse povo tudo misturado. Está entendendo a bagunça? Por isso que a gente também, como igreja, a gente tem que saber fazer uma leitura. Por que o irmão é como é? Deixa eu até abrir meu coração aqui com vocês. De vez em quando eu estou conversando com alguns obreiros da igreja, e aí eles estão meio bravos com alguns irmãos, falam assim, irmão, deixa, o irmão é de lua. Eu falo desse jeito. Mas como assim, pastor? Eu falo, não, depende da lua. Não sei qual é a lua que ele é, mas tem hora que o irmão tá uma beleza, mas tem hora que tá com a macaca. Tá com a macaca. Aí tá com a macaca, você tem que deixar o irmão lá. É meio de lua. Se você vai apertar, espana. É o lado do índio. Não dá para. O europeu você já aperta e ele responde à altura. Quer ver outra cultura que responde a muita disciplina, irmãos? O africano responde também. Mas olha, na mistura já vira um baiano, né? Pode ver, o baiano é o típico, o afro com o índio, né? Pode ver, é mais solto, o baiano tem uma característica própria, é uma coisa engraçada, né? Agora, uma cultura que ele é voltada à disciplina. Hã? Eu quero uma rede. Uma cultura que é muito voltada à disciplina são os orientais, principalmente os asiáticos. Não, é o que é certo, não importa. A emoção diz, mas não diz muito. No nosso caso, o sul-americano, pode ver, o sul-americano não é caliente, não é apaixonante, não é emotivo. Aí mistura com esse índio que é o espanhol. Pode ver, irmãos, como essas coisas elas são determinantes na cultura de um povo. A gente não percebe isso. Mas ao falar aqui... É sanguíneo. Exato. Ao falar aqui um pouquinho, fazer uma correspondência com os Gálatas, a gente até começa a ser mais a nossa crítica aos Gálatas diminui, né? Tá entendendo? Quando a gente faz esse comentário aqui, ó, de 10 minutinhos aqui, fazendo esse apanhado básico, isso aqui não é discussão sociológica, é só uma identificação de um detalhe. Já muda muito a nossa compreensão. Uma outra característica, irmãos, os índios, eles não são místicos? São. Os africanos também não têm a sua religião afro? Olha a mistura. A igreja, quanto mais mística, mais força ganha onde? Dentro desse contexto. Quem é que tem mais força no Brasil? O tradicional ou o pentecostal? Entendeu? Assim diz o Senhor, ou vamos ler um texto da palavra? Vamos ler um texto da palavra. A palavra diz, não, meu irmão, vamos lá, vamos orar, ergue a mão, levanta a mão e começa com coisas mais espirituosas. O irmão, você pode estar falando besteira, dá ouvido, porque a raiz afro, que tem a ver com essa questão mais mística, e a raiz indígena. Nessa hora, o lado europeu fica de lado. O lado racional. Racional, né? Racional. Entendeu? Então, isso tudo está entre nós. É interessante. Então, os gauleuses, eles eram inconstantes. Está dentro da cultura deles, tá bom? Bom, irmãos, eu vou parar aqui a gravação e a gente vai abrir uma nova gravação. Mas antes de eu parar, alguma dúvida até aí? Não, só para lembrar aí você da história, que tentaram escravizar o índio, se deu mal os europeus, porque o índio conhecia a mata como ninguém achava mais o índio. E os africanos vinham para cá, não conhecia. Estava longe da sua tribo, misturava com outra tribo, com a língua diferente. Então, eles nem comunicação tinham com a outra, porque eles misturavam de propósito. Então, eles não conheciam a terra. O índio não deu certo. O índio entrava no mato, quem ia achar o índio mais? Ninguém achava, o índio conhecia tudo. Exatamente. E você vê, né, Júnior, como que isso é interessante. Então, por isso que, até dentro disso, irmãos, até nós precisamos nos conhecer. O que eu puxei mais? Quer ver um exemplo, irmãos? Tem aquela pessoa que é mais inspirativa. Ela é espontânea. Puf! E tem aquela pessoa que é tudo dentro do quadradinho, né? Lá na nossa igreja tem uma obreira que ela fala assim, não, pelo amor de Deus, pastor, pelo amor de Deus, me passa com 15 dias antes, senão eu surto. É o que isso? Isso é indígena, africana ou é europeia? Totalmente europeia. Toda dentro da caixinha. Entendeu? Enquanto o outro que você fala assim, irmão, faz agora, peraí, pastor, deixa eu orar aqui. Pode, vamos lá. Ele entra, ele segue. Está dentro do nosso DNA. Tem um lado do brasileiro que ninguém tem, e isso é observado lá fora. A racionalidade do alemão, o japonês, segue o manual,
E às vezes não dá certo. O brasileiro não, ele tem um plano B. Isso que é muito visto isso lá fora. O brasileiro não fica ali só na casinha. Mas por que, Júnior? Mas por quê? Porque essa mistura nos treina involuntariamente. Verdade. Mas você pode ver que isso está dentro da nossa cultura. Uhum. Isso daqui, a gente é treinado sem perceber na escola. Eu estava conversando eu estava fazendo uma videochamada com minha irmã, eu falei assim, meu Deus, onde está o meu negócio de apoiar? Aí eu peguei assim, já fiz isso daqui, ó. Sim. Pronto, já arrumei. Pus o meu porta-celular. Aí eu olhei, fiquei dando risada. Eu falei, meu Deus, mas que rápido. Foi tão espontâneo, sabe? Já arrumei. Se é lá fora, ele espera aí que eu vou ter que buscar lá embaixo, eu vou ter que comprar. Mas tem o lado bom, mas essa é a beleza do povo brasileiro. Ao mesmo tempo que tem essa beleza da criatividade acima, por que no marketing nós somos geniais? Por causa disso. Porque está tudo na nossa cultura. Né? Então é interessante, mas ao mesmo tempo tem o lado ruim, né? A gente usa isso para o bem e para o mal, né? É aí onde surge os malandros, né, irmão? Não tem malandro melhor do que os nossos, né? Tá bom, meus irmãos? Então, beleza. A gente vai correr aqui para a gente seguir. Então, beleza? Vamos beber uma aguinha. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Esse entendimento acho que é bem positivo quando fala de missões, né? Mas acho que depois a gente comenta. Joia, fechado. Né? A gente comenta já então, pastor. Vamos dar uma pausa então para beber uma água e ir no banheiro? Fechado. Amém. Então vou parar a gravação.